Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive-On mais uma vez. E hoje aqui para o nosso quadro de avaliações a gente está com o Volkswagen Pointer. Quer dizer, o Volkswagen Nivus, na sua versão de entrada Comfortline. Esse modelo aqui mais especificamente é o modelo linha 2023 e ele já tem as atualizações mecânicas do PL7 que vieram na linha 2022 e também algumas pequenas diferenças de equipamentos que vieram na linha 23. Então bora revisitar o Nivus aqui e falar um pouquinho mais sobre essa versão de entrada que tem nome e equipamentos de versão intermediária. Bora lá! E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive-On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. Lançado em 2020, o Volkswagen Nivus é um verdadeiro projeto tupiniquim, feito no Brasil para os brasileiros e que inclusive também é exportado para a América Latina e agora também fabricado na Europa. Ele usa a mesma plataforma do Polo, do Virtus e do T-Cross, a MQB-A0, mas aqui com esse design de SUV coupé, um tipo de carroceria que antes a gente só via em carros mais de topo de linha, né, na Volvo, na BMW, na Audi, mas que a Volkswagen resolveu popularizar aqui, trazendo para essa categoria de entrada. Na época que ele foi lançado, né, ele praticamente estava sozinho aqui nessa categoria, mas nos últimos anos a gente teve o lançamento do Pulse e mais recentemente do Fastback, né, dois concorrentes muito fortes na Fiat que tentam brigar aqui com o Nivus. Nas versões de entrada lá do Pulse, né, ele tem os diferenciais, o motor 1.3, câmbio manual, e o Fastback tem o diferencial do motor 1.3 turbo. Aqui no Nivus a gente tem uma linha muito simples. Desde o lançamento até hoje são apenas duas versões. Essa aqui, a de entrada Comfortline, e a versão topo de linha Highline. Entre as duas versões, algumas pequenas mudanças de visual, como a roda aro 17, a luz auxiliar na frente, alguns pequenos pacotes estéticos e do lado de dentro também, banco de couro, o Active Info Display, mais algumas coisinhas. Realmente, a Volkswagen quis deixar o Nivus aqui como um carro premium. Tirando ali a versão Comfortline, né, um 170 manual, que é até fabricada no Brasil, mas é vendida na Argentina, mas eles decidiram não trazer para cá porque a Volkswagen é a Volkswagen, eles gostam de fazer as coisas do jeito deles, da cabeça deles, e gostam de ficar pensando ali em detalhes muito pequenos de engenharia, muitas vezes acaba não tendo uma leitura tão legal do mercado. Além da falta aqui do câmbio manual, além da falta do motor 170 TSI, o Nivus também poderia ter o motor 1.4 TSI, que já está homologado aí para todos os outros carros com essa plataforma, né? Tem Polo GTS, tem Virtus GTS, tem o T-Cross Highline 1.4, então poderia ter, mas a Volkswagen decidiu deixar de fora. Nivus sempre com motor 1.0 TSI. O lado positivo é que apesar aqui de só ter uma opção de motor, o 200 TSI, a gente está falando de um dos melhores motores que a gente tem aqui no Brasil. Não é uma grande novidade, né? Esse motor nessa configuração 200 TSI chegou junto com o Polo e junto com o Nivus há algum tempo, e o Virtus, perdão, há alguns anos atrás. E é um motor que continua exatamente com os mesmos números, mas que na PL7 ele ganhou aqui algumas pequenas mudanças de configuração, não só no motor, mas no câmbio, no acelerador, para conseguir entregar um consumo de combustível melhor e também menos emissões de poluentes. Vale lembrar que isso a Volkswagen não fez porque ela quis, mas sim porque existe uma lei, né? A PL7, é uma lei do Proconv, uma nova regulamentação que obriga os carros de todas as marcas a emitirem menos gases poluentes. Mas bora lá. Falando de número então, né? Mesma coisa de sempre, 200 TSI, 200 Nm de torque, ou seja, 20,4 kgfm com etanol e com gasolina. E de potência, os mesmos 116 cavalos com gasolina, 128 com etanol. Curioso mostrar como que tem uma diferença grande, né, de 12 cavalos entre o etanol e a gasolina, e esse carro que a gente está gravando aqui hoje, ele está abastecido com gasolina, ou seja, a gente está aqui na sua versão menos potente. Esse motor aqui, ele foi aposentado da linha Polo agora, né, em 2023, porque o Polo, mesmo na sua versão Highline 1.0 TSI, agora tem a versão 170, que tem a mesma quantidade de torque do antigo Up, mas não é exatamente o mesmo motor, ele tem várias tecnologias aqui mais avançadas. Aqui na frente, né, o Nivus lançou essa frente diferente do Polo, diferente do Nivus, diferente do T-Cross, realmente para deixar ela um pouco mais agressiva, e eu gosto bastante desse visual, eu gosto desse friso que vem aqui para dentro do farol,
São faróis full LED, inclusive nessa versão Comfortline. Tudo é muito bonito, eu acho que é tudo muito agradável aqui na frente. E inclusive, apesar do novo Polo ter seguido ali uma linha diferente na dianteira, o novo Virtus provavelmente vai vir com uma frente muito parecida e dizem que inclusive com os mesmos faróis aqui do Nivus. Outra coisa que é legal de comentar aqui também dessa versão Comfortline são as rodas. Enquanto na versão Highline a gente tem rodas grandes, aro 17, aqui não, aqui a gente tem rodas um pouco mais tradicionais, aro 16, e com pneus muito gordões, né? A gente tem um pneu 205/60 aro 16. Isso te dá uma segurança enorme aí em relação a buraco, valeta e tudo mais, você vai ter uma baita absorção de impacto. E além do mais, olha, repare como que esse pneu é gordo, né? Você vai ter uma proteção muito boa em relação à raspada ali em meio fio e tudo mais. Eu, pessoalmente, acho esse conjunto de roda e pneu aqui excelente e é uma das coisas que me faz preferir a versão Comfortline em comparação com a Highline. Passando aqui para a lateral, né? A frente é exclusiva aqui do Nivus, mas toda essa parte aqui da coluna A até o final da porta é exatamente igual ao do Polo. Essa plataforma MQB A0 ela é vendida aqui no Brasil com duas configurações diferentes de entre-eixo. O Polo e o Nivus usam essa configuração menor de 2,56 m, enquanto o Virtus e o T-Cross usam a sua versão estendida, que dá mais espaço aqui pelo lado de dentro. Mas o Nivus, né, como eu comentei com vocês, tá com a versão menor, é exatamente igual ao Polo, né? O interior, para falar a verdade, é idêntico ao Polo, quase sem nenhuma diferença. Espaço interno também é a mesma coisa, só que a Volkswagen lançou mão aqui de uma parte estendida aqui na traseira do carro, 20 centímetros mais longo do que o Polo, para conseguir comportar um porta-mala maior e que faz toda a diferença. Daqui a pouco eu mostro um pouquinho mais para vocês. Mas bora aqui pro lado de dentro, né? Falei que é igual ao Polo, mas o que ele tem aqui nessa versão Comfortline, afinal de contas? Eu comentei com vocês aqui que o interior do Nivus é parecido com o Polo, mas vale acrescentar que ele não só é parecido com o Polo, como ele é praticamente igual ao novo Polo Comfortline, né? Se não me engano, eu estava até discutindo com o Davi aqui, basicamente o que muda entre um e outro é o fato que o Polo não tem mais essa divisão aqui no painel central. Mas de resto, de painel, central multimídia, ar-condicionado, volante, painel central, tudo igualzinho. Mostrando a chave aqui para vocês, né? Nessa versão Comfortline ele tem uma chave canivete. A chave é igual à da versão Highline, só que a versão Highline, além de ter essa chave, você tem um botão de partida. Então aqui, basta você girar, sem nenhum segredo, e você liga o carro. O design completo aqui, né, básico do interior aqui do Nivus, segue o mesmo padrão do Polo, do T-Cross, do Virtus. É um painel simples, de materiais simples, com acabamento simples, e que muita gente vai criticar, falando, pô, mas esse painel é muito simples, painel porco, o exterior do carro impressiona, mas por dentro ele decepciona. Mas galera, é simples, é tudo muito bem montado, né? Você percebe que ele não faz barulhos de acabamento, mas realmente é simples, o visual é simples, não é muito inspirado e eu vou continuar criticando isso. Mas o que ele ganhou aqui nessa versão Comfortline, que ele não tinha até pouco tempo atrás, é o painel digital. E esse painel aqui da versão Comfortline não é o Active Info Display da versão Highline, né, que é aquele painel digital grandão aqui de 10 polegadas que vai até o canto. Esse aqui é uma versão mais simples de 8 polegadas e que eu pessoalmente achei que eu não ia gostar, né? A primeira vez que eu dirijo um carro aqui com esse painel. E a impressão que eu tinha passado anteriormente, né, por conta dessa questão azul, desses azuis, dessas luzes azuis que não tem sentido nenhum aqui no lado, eu tinha uma impressão ruim desse painel, mas na prática ele é muito, muito bom. E apesar de não ser ultra configurável igual é o Active Info Display, você consegue aqui pelo volante, através do botão View, mudar a visualização, né? Então você pode ter aqui o conta-giros grande, você pode ter essa versão simplificada só com velocímetro ali no meio e essas informações na lateral, como você pode ter também esse velocímetro aqui por toda a extensão, e é um velocímetro que vai até a incríveis 260 km por hora. Vai lembrar que a velocidade máxima desse carro não chega nem aos 200, né? Mas é legal. Você tem essas três opções de visualização aqui, e o que você mostra aqui do lado de dentro também é personalizável, né? Você pode ir aqui indo para cima e para baixo para escolher, olha, eu quero ver a temperatura do óleo, pô, tá ali a temperatura do óleo. Eu quero ver a velocidade, tem ali a velocidade. Inclusive essa visualização é muito legal, né? Eu gosto bastante. E você consegue aqui, dependendo de qual modo que você tá, olha, se você vir aqui para esse modo, você consegue mudar aqui a visualização de cada um dos lados, né? E realmente falar, ó, quero ter consumo do lado esquerdo e do lado direito eu quero ter, por exemplo, a temperatura do óleo. Então você consegue personalizar esse painel. É um painel
com um funcionamento muito bom, muito fácil de você mexer através das teclas. E é um painel também com uma leitura muito fácil, né? Então, mesmo quando bate o sol, a leitura dele é muito boa, né? Ele não ofusca, ele tem brilho muito bom, ele tem um contraste muito bom, coisa que o painel ali do Pulse e do Fastback deixa bastante a desejar, que além de ser um painel menor, com uma leitura mais difícil, é um painel que não tem um contraste, né? Uma tela de tanta qualidade quanto esse aqui. E o volante aqui do Nivus é uma peça nova, né? Veio junto com o lançamento dele, né? Já tem a logo nova da Volkswagen. É a mesma peça que é usada nos carros da Volkswagen na Europa, né? Os modelos mais recentes. E aos poucos ele foi chegando para o resto da linha, né? No T-Cross, no Polo, em breve também no Virtus. Outra coisa que esse carro aqui tem de moderno, né? É essa manopla de câmbio. É uma novidade essa manopla, né? Manopla igual que tinha antes só no T-Cross e que chegou aqui nas versões mais recentes, né? Então, em vez dela ter aquele indicador de marcha aqui na parte de baixo, ele tem um indicador de marcha na própria manopla aqui do lado de cima. Ar-condicionado nessa versão é um ar-condicionado convencional, a gente não tem ar-condicionado digital, aquele ar-condicionado touch, igual tem na versão Highline, mas eu pessoalmente acho esse aqui com uma usabilidade mais fácil do que o outro. Nessa versão também, o farol é automático, tem um ajuste de altura, e o painel de porta ele é praticamente todo em plástico, né? A gente tem essa pequena parte aqui, olha, só em tecido, mas todo o resto é em plástico, né? Um plástico liso, sem muita variação de cor aqui, só nessa parte aqui próximo da maçaneta. Eu acho que isso faz com que passe aquela impressão ainda maior de carro simples, né? Que eu acho que é uma coisa que o Nivus deixa a desejar em bastantes aspectos. Outra coisa que é curiosa aqui do Nivus ele é um carro que tem farol Full LED com DRL, farolete Full LED também, então os doidos do LED vão ficar super felizes. Mas a luz de placa é de luz amarela. E quando você entra aqui embaixo, essas luzinhas aqui no teto são de luz amarela também, então ela não tem iluminação de LED branco aqui do lado de dentro. E o painel, eu vou te falar, é um verdadeiro carnaval. A gente tem aqui na central multimídia, iluminação branca. No ar-condicionado, iluminação vermelha. Nas duas portas USB-C, que são novidade aqui da linha 2023, iluminação branca. Aqui na manopla de câmbio, iluminação branca. Aqui no botão de start-stop, iluminação vermelha. Aqui no volante, iluminação branca. E no painel a gente tem esses detalhes azuis, que combinam também com os detalhes azuis aqui de dentro da central multimídia. Então é um verdadeiro carnaval aqui, né? Cada coisa é vermelho, azul, branco. Eu não sei por que a Volkswagen fez isso, acho que é uma coisa que até vai em contraponto com o que a Volkswagen geralmente faz, né? De pensar muito nesses pequenos detalhes do carro. Mas é o que a gente tem aqui. E quando você está de dia você nem percebe, né? Mas de noite parece um carnavalzinho aqui dentro, viu? E para fechar o carnaval, né? Os bancos têm esses pequenos detalhes azuis na costura aqui que, como eu tinha comentado com vocês, não orna muito bem com a iluminação interior aqui dentro do carro. Mas uma coisa que tem que ser falado sobre esses bancos é que eles são simplesmente excepcionais. Acho que em todos os aspectos, né? O Highline tem um banco de couro, esse aqui é um banco simples, né, de tecido, mas um tecido de muita qualidade, um tecido realmente muito bom ao toque. Ele tem esse visual bem bonito aqui, né, com esse cinza escuro pelo lado de fora, esse cinza mais claro pelo lado de dentro. E é um banco muito confortável, um banco que tem boas abas laterais, né? Então vai conseguir ser bom para mim, que é um pouco mais magro, até para pessoas um pouco maiores também, sem incomodar. Ele não tem aqueles bancos inteiriços igual do Polo, né? Aqui a gente tem um encosto de cabeça que você consegue ajustar a altura dele. E o banco, obviamente, tem ajuste de altura, né? Você pode ir desde uma versão, uma posição bem baixa, e ele permite você ir também para uma posição bem alta, uma coisa que não é tão comum em carros da Volkswagen, né? Olha só, se eu quiser dirigir igual um gigante aqui dentro, eu posso. Junto aqui com o ajuste de altura do banco, né, que é uma coisa um pouquinho mais convencional, aqui a gente tem também ajuste de altura e de profundidade do volante. O que é interessante é que o ajuste também tem um campo bem amplo, né? Do mesmo jeito que o banco pode ser alto e baixo, o volante pode ficar bem longe, bem perto, bem alto ou bem baixo. Então isso aqui é para realmente agradar gregos e troianos. A ergonomia aqui dele é excepcional. E como último ajuste também aqui, né, é legal comentar que ele tem o cinto com ajuste de altura, coisa que muitos carros têm deixado de ter aqui nos últimos anos. Então, um pacote completo aqui de ergonomia. Além, é claro, dos já tradicionais volantes muito confortáveis da Volkswagen, né? Ele tem um aro um pouquinho mais fino, um volante um pouquinho maior, mas com uma empunhadura muito boa. Nesse caso aqui da Comfortline 2023, ele tem o acabamento em couro, né? Coisa que era opcional antes nas versões mais antigas, mas tem um ganho e uma perda, né? O ganho, você tem aqui o carregador por indução já de série, mas por outro lado você não tem a VolksPlay nem como opcional, então você perdeu
a funcionalidade de espelhamento sem fio. Essa central multimídia é de 6,5 polegadas, né? Ela não tem aquela integração com aquela tela grande, tudo em touch igual da Volkswagen Play, mas ouso dizer que essa central multimídia é melhor. Acho que a usabilidade dela é muito fácil, né? Ela não tem grandes funcionalidades, mas olha, ela já tem aqui Android Auto e Apple CarPlay, só por cabo, né? Você consegue conectar aqui pelas entradas ali de baixo, você tem rádio, você tem algumas informações aqui do veículo, né? De status. Curioso, né? Que eles não colocaram a imagem do T-Cross, né? O que tem aqui é o T-Roc, que é como se fosse o Nivus, só que baseado em vez do Polo, é o baseado no Golf. Então tem aqui o status dos veículos, tem os dados de consumo, tem aqui algumas informações de conforto, né? Que é sobre consumo novamente, e algumas configurações bem básicas aqui. Uma central multimídia simples, mas eu acho que ela funciona muito bem, e ela tem algumas coisas legais, né? Como esse ajuste aqui de estação aqui do lado direito e de volume do lado esquerdo de forma mecânica. E como eu comentei, né, o espelhamento é por cabo e tem essas duas entradas aqui embaixo, né, USB-C, que é mais moderno, né. Antes, essa central multimídia ela tinha um cabo que saía de cima, então ficava aquele cabo pendurado aqui na frente do painel. Além dessas duas entradas USB-C aqui da frente, também tem duas lá atrás, inclusive, né, vamos falar um pouco do espaço traseiro. Espaço que é exatamente igual ao do Polo, né? Você não ganha nem perde 1 centímetro aqui. A posição do banco dianteiro, do banco traseiro, é tudo exatamente igual. Então, é um carro que tem um espaço bom aqui atrás, né? Dá para você viajar com 4 pessoas aqui com todo o conforto, né? No Polo, inclusive, eu já viajei bastante aqui no banco de trás. E você tem 3, 4 dedos aqui para o banco da frente. Lembrando que ele está configurado para mim e eu tenho 1,77 m. Mesmo na posição mais baixa do banco, ainda assim tem um espaço muito bom para o pé, que é uma coisa que é pouco comum aqui, né, nesses carros compactos. Geralmente quando o banco desce, você fica sem espaço aqui, mas não, a Volkswagen fez um trabalho muito legal. Aqui no túnel central, um túnel central bem alto, um pouco largo, né, então vai atrapalhar quem está sentado aqui dentro, aqui no meio, mas como eu comentei com vocês, você tem duas entradas USB-C aqui, né, então isso aqui é novidade da linha 2023. E aqui em cima você tem a saída de ar, que não é uma novidade da linha 2023, mas é um diferencial bem interessante, porque não é uma coisa tão comum aqui nessa categoria. Passando aqui para os bancos, né, propriamente ditos, eles seguem exatamente a mesma padronagem lá da frente, né, de um tecido bom, preto com o interior cinza, costuras azuis. Encosto de cabeça para os 3 ocupantes em forma de vírgula, né, para atrapalhar menos a visibilidade traseira. Você tem aqui os ganchos Isofix, né, ele não tem a tampinha, ele fica sempre à mostra, né, então uma coisa que outros carros da Volkswagen têm, mas aqui no Nivus não. E é um banco com uma ergonomia muito boa. É um banco longo, né, repara como que ele tem apoio aqui até o final da minha perna. Ele é um banco um pouquinho mais alto, então eu consigo ter um apoio bom aqui para minha coxa também. E a pessoa que está no meio, né, tem um banco um pouquinho mais elevado e um pouquinho mais curto, mas não é aquele banco que tem um calombo aqui no meio que vai ser desconfortável. Aqui no encosto também, né, a gente tem um encosto um pouco mais saltado para quem está no banco do meio, né, o que faz com que quem está no canto vá um pouquinho mais bem sentado, mas quem está dentro do meio vai ficar um pouco saltado, né? Se for uma criança, sem problema, mas se for 3 adultos aqui no banco de trás, vai ser um pouquinho incômodo. Acabamento da porta é todo em plástico, né, que é aquela partezinha de tecido, né, que tem aqui na frente, perto aqui onde tem o puxador. Aqui atrás não tem, então 100% em plástico. Puxador aqui numa posição confortável, bem gostoso de você sentar aqui atrás, de ficar com o braço encostado. E uma coisa que vale a pena ser pontuada é que a janela abre muito pouco. Então a gente tem aqui praticamente 1/3 da janela tomada aqui pelo vidro, né, ele não abre mais do que isso. O que é uma coisa que aos poucos os carros têm melhorado, mas a Volkswagen não fez nada aqui com o Nivus. É a mesma porta do Polo, inclusive, né? O Polo também tem esse mesmo problema. Aonde as diferenças entre o Polo e o Nivus começam a se iniciar, porém, é aqui nessa janelinha de trás, né? O que já indica que o carro é um pouco mais longo. Então bora falar ali do porta-mala. E aqui na traseira o Nivus é marcado por duas coisas que chamam bastante atenção, né? Primeiro são essas lanternas em full LED, né? Desde aqui da versão de entrada com Comfortline. E o segundo por essa parte de acrílico aqui no centro, né? Que parece uma monocelha gigante no carro. Eu acho bem bonito, eu gosto desse visual aqui da traseira. O Davi acha o Polo ainda mais bonito aqui do que o Nivus, mas é realmente uma questão aqui de gosto. Eu acho
bem bacana. Gosto dessa tentativa da Volkswagen de fazer alguma coisa um pouco diferente, fora do convencional. Só que a grande vantagem, né, está aqui dentro do porta-mala, que pode ser aberto tanto por um botão quanto também pela chave. Aqui são 417 litros de espaço. É um porta-mala realmente muito, mas muito grande. Vale lembrar que ele está ali no meio termo entre o Pulse, né, que tem ali por volta dos 310, 320 litros em medição convencional, né, VDA, e o Fastback que tem mais de 500, né? Então aqui ele está no meio termo. Só que ele, comparado ao Fastback, né, que tem uma litragem maior, ele tem duas vantagens bem grandes. Primeiro é o bocal, né, a abertura aqui desse porta-mala, ele é muito grande, né? Você consegue aqui colocar as coisas aqui com muita facilidade. E a segunda vantagem que ele tem é que, repara nessa parte aqui do fundo ali. Tá vendo que ele tem aquele reforço estrutural logo aqui atrás dos bancos. E aqui no Nivus você até consegue ver. Mas no Fastback, né, como ele é um carro baseado na mesma plataforma do Cronos, ele tem uma separação muito grande ali na traseira. É realmente bem esquisito, inclusive atrapalha bastante quando você rebate os bancos. Aqui no Nivus você também consegue rebater os bancos, né, ele é bipartido ali 30-70, e com isso você consegue ter uma abertura maior, né, um espaço maior aqui no interior do carro. Só que uma coisa que ele chega bastante, que é curioso, né, que ele fica devendo aqui, é que repare, aqui nos cantos, olha, ele até tem o espaço para você colocar o segundo nível aqui do porta-mala, né, para você levantar a tampa aqui e ficar na mesma altura do banco rebatido. Você tem isso aqui, você tem aqui em cima também o bocal aqui onde você colocaria a tampa rígida, né, para ela subir e ficar presa aqui. Mas essa coisa não existe aqui no Nivus, né? Nem aqui na versão Comfortline, nem na versão Highline. É uma coisa que ele deixa bastante a desejar. Por outro lado, aqui na posição do step, você tem um step temporário, né? Daqueles que você pode rodar apenas até 80 km por hora. Mas, por outro lado, você tem um step aqui com medidas 195/65 aro 15. Ou seja, apesar de ser um step com dimensões diferentes das rodas externas do carro, é um step com uma dimensão grande, né? Não é um step pequenininho, daqueles linguicinha, pneu de bicicleta que a gente encontra em outros carros. Por fim, a gente também tem um acabamento muito bom, tanto pelo lado de dentro, né, que tem um batente em plástico, é todo coberto em feltro, quanto também na tampa, né, que é toda em plástico e que tem puxador aqui pelos dois lados, né? Então, se você tiver numa garagem apertada, tiver que sair pelo lado de cá, você consegue. Se você tiver uma garagem apertada e tiver que sair pelo outro lado, você também consegue. Mas se quantidade de puxador não faz falta aqui no Nivus, né? Uma coisa que faz falta é um porta-mala que fecha de forma mais suave. Se você bater fraco, ele vai ficar aberto. Se você bater um pouquinho mais forte, ele vai ficar aberto. Se você der uma porrada, aí sim ele fecha. Isso é uma coisa que já me incomodava bastante no Polo e que continua sendo um problema aqui no Nivus. E que, cara, sinceramente, é só uma questão aqui de você ajustar aqui a pressão ali dos amortecedorzinhos, né? Dos batentes aqui do porta-mala. E que poderia ser resolvido pela Volkswagen, mas eles parecem que não ligam. Bora então dar uma volta aqui no Nivus, né? Como vocês viram, essa versão Comfortline não tem chave presencial, então você fica aqui tendo que girar a chave, olha que absurdo. Brincadeira, não faz diferença, né? Vamos zerar aqui o consumo, né? Vale que comentar que você pode zerar aqui ou pela central multimídia, ou também você pode zerar ali pelo painel. E eu inclusive vou colocar o painel aqui na posição que eu mais gosto, que é a de conta-giros com o velocímetro digital no centro. E bora lá! Bom, esse carro aqui, como eu comentei com vocês, ele foi atualizado para a PL7, né? Para a nova regra de emissão de poluentes. E o que isso significa? Isso significa que esse motor aqui continua tendo a mesma potência e torque, né? Esses números não mudaram, mas a Volkswagen fez vários ajustes ali finos de dirigibilidade do carro, né? E onde é que você mais percebe isso é no acelerador e câmbio. Esse mesmo conjunto aqui do 200 TSI, com esse câmbio automático de 6 marchas da Aisin, ele já teve várias fases diferentes, né, digamos assim. Logo na época do lançamento, ele era um câmbio que dava muito tranco. Muita gente gostava, né, falava que ele tinha um comportamento meio
TSI com DSG, né? Então ele tinha aquelas trocas de marcha rápida, aquela resposta rápida em reduções. Só que por outro lado, isso fazia com que ele fosse um carro que dava aqueles tranquinhos ali em troca de marcha, né? Não era tão suave. Pouco tempo depois, a Volkswagen fez alguns ajustes finos ali, deixando o câmbio um pouquinho mais suave, mantendo trocas ali em rotações um pouquinho mais baixas. E agora aqui, nessa última versão, né, desse conjunto, o acelerador ficou bem lento. Acho que esse é o ponto que você mais sente aqui, né? Então, quando você está acelerando ali 20% do acelerador e você começa a acelerar 50%, né? Vou mostrar isso aqui de segunda marcha, ó. Vamos lá. Estou de segunda, acelerando de leve, pisei fundo, olha. Ele só foi responder agora. Então, isso é a diferença que você mais percebe, né? Ele ficou um pouco mais lento, mas com certeza isso aí foi feito para economia de combustível, redução de emissão. E vou ser muito sincero, basta você dar o toque aqui para trás da alavanca, né? Colocar no modo S, que isso simplesmente desaparece. Então, para mim, isso está longe de ser um problema. Eu acho que um carro feito para rodar na cidade, igual é o caso desse aqui, que não tem uma proposta de ser esportivo ou qualquer coisa do tipo, tem que ter um comportamento assim mesmo. Tem que ser um carro econômico, tem que ser um carro suave. E eu acho que a Volkswagen fez um bom trabalho. Outra coisa que mudou um pouquinho também são as trocas de marcha. Você percebe como o câmbio ficou um pouquinho mais ousado nessas trocas, né? Por exemplo, ele colocou a quarta marcha aqui antes mesmo dos 2.000 RPMs, ele está deixando o carro descer um pouquinho mais solto do que ele era antes. Tudo isso, novamente, para fazer o carro ficar mais econômico, e eu pessoalmente acho que ele também ficou um pouco mais confortável por conta disso. Falando agora sobre o comportamento geral, né, desse motor de câmbio, cara, eu não tenho críticas aqui. Esse motor 1.0 TSI é excelente. Óbvio, né, ele é um motor turbo, né, pequeno, então ele demora um pouquinho para encher na hora que você dá uma aceleração um pouquinho mais forte, mas tudo absolutamente dentro do esperado. Ele tem as manoplas aqui de troca de marcha atrás do volante, que é uma coisa que muitos outros modelos deixaram de ter nos últimos anos, e você também pode mandar a manopla aqui para o lado e fazer as trocas manuais aqui pela manopla de centro também. Então, borboleta, manopla, tudo isso você consegue controlar. Mas é aquele negócio, né? Esse câmbio Aisin de 6 marchas é um câmbio confiável, é um câmbio barato, é um câmbio robusto pra caramba, né? Um câmbio de origem Toyota, que equipa praticamente todos os carros aqui nessa categoria no Brasil. Mas não é um dos melhores câmbios assim em relação à eficiência, né? Você percebe como ele é um câmbio pesado, né? Ele passa uma sensação de ser um câmbio pesado aqui na hora que você está dirigindo. Mas outra coisa também que esse carro tem aqui para ajudar o consumo é o Start-Stop. Então você para aqui no sinal, ele aciona o Start-Stop. Mas para aquelas pessoas que não gostam do Start-Stop, né, fica um pouco incomodado, você pode desligar ele também através de um botão aqui no painel ou pela central multimídia. Vale lembrar que na versão que tem o Volksplay, né, a Comfortline não tem mais aqui na linha 2023, mas a Highline tem, a Comfortline 22 também tinha. Você tem um botão para desligar aqui no painel, um botão capacitivo, né, um botão de touch. E eu acho isso, cara, por que você vai ter um botão de touch para desligar o Start-Stop, que você não consegue sentir o feedback? Acho que isso não é muito legal. E o mesmo se aplica ao ar-condicionado automático digital, né, que na versão Highline tem, e é um ar-condicionado com controles em touch. Então pensa, você está no meio da estrada, está querendo fazer um controle rápido aqui do ar-condicionado, você tem que olhar, saber qual que é o botão que você vai apertar, se você passar num buraco você erra o botão. Então assim, cara, é péssimo, é muito ruim. Eu acho que os controles touch são uma moda que tem que acabar. Eu acho que não tem uma usabilidade legal. Esse ar-condicionado aqui, por outro lado, é simples, mas funciona super bem. Falando ainda sobre o funcionamento do ar-condicionado, né? A gente está num dia que não está muito quente aqui, né? 19 graus, mas vale comentar que essa saída de ar aqui atrás é uma mão na roda, viu? O Davi está aqui muito mais confortável do que ele estaria na maioria dos outros carros. Então, uma coisa muito interessante de ter aqui mesmo na versão Comfortline, que é a versão de entrada aqui, entre aspas, do Nivus. Suspensão também, né? Cara, antigamente a Volkswagen tinha aquela fama de ser um carro mais durão, mais sisudo na suspensão, que não passava muito bem na buraqueira aqui do Brasil. E nos últimos anos eles refinaram isso, né? Foram melhorando, e eu acho que o Nivus aqui está um passo acima até de outros Volkswagens, né? Como por exemplo o Polo. Aqui a gente está falando de um carro que tem pneu muito alto, né? Ele tem aquele pneu bem bifudão, igual que vocês viram, que ajuda também a absorver impacto.
mas uma suspensão que trabalha muito bem, né? Uma suspensão que você percebe alguns barulhinhos, né, dela trabalhando, mas é uma suspensão que dificilmente você vai passar apuro, né? Só em buracos realmente muito grandes que você vai sentir o tranco. E além de ser uma suspensão que ficou muito mais confortável na cidade, é uma suspensão que continua tendo um comportamento muito bom em altas velocidades, né? Eu acho que isso ajuda pela suspensão, isso ajuda pelo baixo centro gravitacional e eu acho que isso também ajuda pela baixa posição de dirigir, né? O Nivus ele é um carro que se você quiser ficar numa posição baixa, você consegue. Então isso te dá uma sensação de segurança e de conforto um pouco maior em curvas de alta velocidade, coisa que eu acho bem bacana. Direção, aqui é uma direção elétrica, né? Faz bastante tempo que a Volkswagen usa a direção elétrica, se não me engano acho que o motor 1.0 TSI sempre teve direção elétrica. E é uma direção que funciona super bem. Ela é leve para manobra, ela ganha um pezinho em alta velocidade, ela tem um feedback bom, ela passa uma sensação do chão, não é aquela direção totalmente anestesiada, mas sem exageros. Então você passa no buraco, você percebe que você está passando, mas sem aquela puxação de um lado para o outro. Acho que um trabalho aqui de ajuste de direção excelente. E a mesma coisa eu falo sobre os pedais, né? Um pedal de freio muito bom, um pedal super progressivo. E que, falando de freio, né, vale acrescentar que o Nivus tem disco nas 4 rodas, coisa que não tem no Fastback, coisa que não tem no Pulse, coisa que não tem nem no Pulse Abarth, mas que aqui a gente tem. Vai fazer diferença na frenagem? Provavelmente não vai ser uma coisa que vai fazer esse carro frear mais do que os concorrentes ou qualquer coisa do tipo, porque é um carro leve. Mas não deixa de ser um bônus aí legal, né? Acho que, beleza, o tambor é mais barato de manutenção? Mas você vai trocar o disco traseiro aqui do carro a cada, sei lá, 150 mil quilômetros. Não é uma coisa que vai fazer peso aí no seu bolso também. E o acelerador tem esse porém, né, que eu comentei com vocês, que ele ficou um acelerador um pouquinho mais lento, mas é um acelerador bem modularizado. E eu acho uma coisa que vale a pena ser elogiada aqui do Nivus, né, e dos carros da Volkswagen como um todo, é como que todo o funcionamento dele é fácil, sabe? É um carro que você senta e você se sente em casa muito fácil. É um carro que tem um acelerador muito fácil de modular, um carro que tem um freio muito responsivo, muito fácil, uma direção que é leve quando precisa ser leve, pesado quando precisa ser pesado. Então, seja para quem tem um Volkswagen mais antigo em casa, seja para quem tem um Polo, um T-Cross, um carro aqui mais ou menos dessa mesma era, seja para quem tem um carro de uma marca totalmente diferente, na hora de sentar aqui no Volkswagen, vai se sentir em casa muito fácil. Vale comentar, né, que esse carro que a gente está dirigindo aqui é um carro compartilhado, né? Então é um carro que muita gente entra, muita gente sai, faz viagens ali curtas, né, de 1 hora, 2 horas dentro da cidade. Então essa característica é muito importante para esse público específico. E sempre quando essa empresa posta na internet, né, no Instagram, por exemplo, fazendo uma enquete de qual que é o carro favorito, todo mundo sempre falou sobre o T-Cross. O Nivus é novidade, né? Por isso que ele não aparecia antes. Mas sempre falaram de T-Cross. E eu acho que em boa parte é um reflexo disso, né? Um carro que qualquer um senta, qualquer um se sente em casa, qualquer um dirige aqui sem nenhuma dificuldade. E para fechar a nossa volta aqui, né? Vamos falar sobre consumo de combustível. A gente recentemente testou o Nivus Highline aqui no canal. Ele era uma versão pré-PL7, né? Um modelo 2021, e é um carro que teve um consumo apenas ok. O Davi até chegou a falar que o consumo dele era bom, mas eu teimei falando, não, o consumo não é bom. E olha, vou ser sincero, nessa nossa volta aqui eu vou continuar achando que o consumo desse carro não é muito bom não. Eu acho que na cidade esse câmbio automático aqui pesa bastante. E a gente está fazendo aqui, durante essa nossa volta curta aqui, né, andando na cidade, pegando um pouquinho ali de avenida, a gente está fazendo uma média de 8 km por litro na gasolina. Acho que numa situação real, né, para a maioria das pessoas, dá para conseguir uns 9, 10 na gasolina, mas a gente está falando de um carro 1.0, né? A gente está falando de um carro que poderia ser mais econômico e mesmo aqui com essas atualizações da PL7 continua tendo um consumo apenas ok. Aquela boa fama que esse motor 1.0 TSI ganhou no Up não se aplica aqui, e eu acho que realmente, se você está querendo um carro mais econômico, né, isso é uma coisa que pesa no seu bolso, mas você quer continuar na linha Volkswagen, dá uma olhada no Polo, né, agora com motor 170 TSI, que com certeza vai ser um carro bem mais econômico aqui do que o Nivus. E vamos lá, né, vamos brincar de engenheiro aqui da Volkswagen, né, vamos dar pitaco aqui no trabalho dos outros, é sempre muito legal você poder dar pitaco sem você ter que botar a mão na massa, né.
Mas o que a Volkswagen poderia fazer para melhorar esse consumo? Olha, eu acho que com esse conjunto aqui de 1.0 TSI com câmbio automático i-Zinc de 6 marchas, não tem como fazer muito milagre, né? É um câmbio pesado, é um câmbio que patina, é um câmbio antigo, né? Então, realmente, o que eles conseguiram aqui de consumo já é dentro do esperado. Não acho que tá bebendo mais do que deveria. A funcionalidade do Start-Stop aqui também ajuda, acho que isso já é um bônus legal, que nem todos os carros da concorrência têm. É um carro também que está muito fechado por baixo, toda a parte central aqui do carro é fechada para melhorar a aerodinâmica, mas tem como melhorar? Tem, com certeza. Poderia melhorar colocando um câmbio automático mais moderno, poderia melhorar colocando um câmbio CVT igual o Pulse fez, só que o Pulse bebe mais, né? Vale essa ressalva. Poderia melhorar colocando um câmbio DSG, que é vendido na Europa, ou então até mesmo com o câmbio manual, que seria muito mais econômico. Além disso, acho que essa configuração aqui do PL7 do motor fez com que ele fique mais suave, mais econômico, mas a Volkswagen poderia ser ainda um pouco mais ousada. Eu acho que dá para absorver, dá para explorar um pouquinho mais aqui desse 1.0 TSI, e principalmente ali sobre como que esse motor e esse câmbio são casados, né? Acho que toda a conversa acaba voltando para o câmbio. Volta ao que eu tinha comentado lá no início, né? Câmbio muito bom, muito confiável, muito robusto, mas ele cobra seu preço. E o preço não é de custo, né? É um câmbio barato também, mas cobra seu preço no consumo ali no longo prazo. Chegado ao fim aqui da nossa volta com esse CUV da Volkswagen, né? Um SUV coupé, o Nivus, hora de falar os pontos positivos e negativos do modelo. E bom, começando aqui pelo primeiro ponto positivo do carro, sem dúvida alguma, é a segurança. Primeiro de tudo, né, vamos falar sobre teste de impacto. Esse modelo aqui ganhou 5 estrelas do Let NCAP, já seguindo a regulamentação mais nova de teste, né, que ficou ainda mais pesada. Falando sobre equipamentos também, a gente está falando que um carro que tem controle de tração, controle de estabilidade, ABS e 6 airbags, além de ter também o controle ali, o piloto automático adaptativo e também a frenagem de emergência até 50 km por hora. Então, principalmente pensando que essa aqui é uma versão, entre aspas, né, de entrada, a gente está falando de um conjunto muito bom e que é aliado a essa plataforma MQB-A0, que é referência em relação a impactos. Segundo ponto positivo do carro é a ergonomia. Eu acho que isso é uma coisa geral da Volkswagen, né? A Volkswagen sempre tem um cuidado muito especial pela ergonomia dos carros. Mas eu acho que o Nivus vai um passo além. A gente está falando de um carro que pode ser dirigido de forma baixa se você quiser, pode ser dirigido de forma alta se você quiser, tem um ajuste de altura e profundidade do volante excelente, um carro que é totalmente centralizado, um carro que tem bancos traseiros com uma ergonomia muito boa, um carro que tem bancos dianteiros muito confortáveis. Então, realmente, quando o assunto é ergonomia, aqui é nota 10. O único porém aqui que eu quero deixar é só que esse carro não tem a alça superior ali, né, para você entrar e sair do carro. Então, apesar da ergonomia ser muito boa, se você tem dificuldade de mobilidade, ou tem algum familiar, alguma pessoa que anda no seu carro que tem dificuldade de mobilidade, vale essa ressalva, é um carro baixo, sem alça, pode ser um pouquinho desconfortável. E o terceiro ponto positivo dele é o porta-mala. E pô, aí você vai falar, mas o porta-mala dele é menor do que o Fastback. E de fato é. Mas ao mesmo tempo o porta-mala dele é maior do que a maioria dos SUVs compactos e é maior do que todos os carros hatches. Então aqui, por essa faixa de preço de R$ 124 mil, né, que é o que custa aqui essa versão Comfortline agora no final de 2022, você não leva um Fastback. Para você conseguir comprar um Fastback, você vai ter que colocar R$ 10 mil a mais. Então aqui, para essa faixa de preço, para os concorrentes que ele tem nessa versão Comfortline, porta-mala é sim um ponto positivo. Mas nenhum carro é perfeito e é óbvio que o Nivus também vai ter os seus pontos negativos. Primeiro ponto negativo dele é o acabamento. E esse é um ponto que eu vou falar de Polo, de Nivus, de Virtus, de T-Cross, todos eles. Não é que o acabamento é ruim, ele é todo muito bem montado, ele não tem muitos barulhos de acabamento, mas é um acabamento um pouco inspirado. Visualmente é tudo muito simples, né? Você não percebe grandes diferenças ali de cores, de texturas e tudo mais. E vale lembrar que esse mesmo carro também é vendido na Europa e por lá ele já tem um interior muito mais inspirado, muito mais bonito, com cores diferentes, com bancos diferentes, com iluminação em LED, coisas que a gente fica devendo aqui no Nivus brasileiro. E o segundo ponto negativo dele não é uma crítica especificamente aqui à versão Comfortline, mas sim à linha do Nivus como um todo, que é o fato dela ser muito enxuta. Hoje a gente só tem duas versões do Nivus aqui, a Comfortline e a Highline. E por um lado, eu até gosto da Volkswagen ter abandonado aquela estratégia de ter um monte de opcional
que aquilo era uma bagunça para concessionária, aquilo era difícil para revenda, aquilo era difícil para seguro. Então você ter linha com versões fechadas, né, igual que a gente tem aqui, é legal. Mas por outro lado, por que não ampliar um pouco mais, né? Por que não ter um Nivus um pouco mais barato ali para competir com o Pulse 1.3? O 170 TSI manual já é vendido na Argentina, fabricado no Brasil, mas por que a gente não tem aqui? Além disso, por que não ir um pouquinho mais para cima também, né? Por que não brigar com as versões de topo do Fastback? Por que não ter um motor 1.4 TSI? Não precisava nem de ser uma versão GTS, podia ser uma versão R-Line, não precisava de grandes diferenças. Mas a verdade é que a Volkswagen perde uma grande oportunidade aqui com o Nivus, e para falar a verdade, eu acho que esse erro tem nome e sobrenome. Vamos começar falando um pouquinho sobre o Volkswagen Up, que era um carro que tinha um enorme potencial e a Volkswagen simplesmente não soube vender aqui no Brasil. Vamos passar um pouquinho mais para frente e falar ali sobre o Golf GTI, que foi um carro que saiu de linha. Golf GTE, que foi um carro que vendeu praticamente só para locadora, porque eles não souberam vender o carro. Falando um pouquinho sobre Polo e Virtus GTS, né, que foram lançados sem nenhum apelo esportivo e sendo que era um carro que praticamente só fazia sentido para quem era entusiasta. Passando um pouquinho mais para frente, Nivus foi homologado aqui com câmbio manual, chegou a ser fabricado aqui no Brasil, é fabricado para ser vendido na Argentina e simplesmente o marketing falou que não vamos vender porque vai atrapalhar a imagem de carro premium do Nivus aqui no Brasil. Várias campanhas de marketing aí nos últimos anos que não colaram, né? Não pegaram muito bem, acabaram machucando a imagem da marca. E agora, nos últimos anos, né, o que a gente vê é praticamente uma queda de braço entre o time de engenharia e o time de marketing. O time de engenharia que continua fazendo um bom trabalho, construindo bons carros, mas que fica lá naquelas picuinhas muito detalhistas. E do outro lado, um time de marketing que não parece ler quem que é o público do Volkswagen. A Volkswagen sempre foi uma marca que teve muitos fãs, que sempre teve pessoas muito fiéis, que gostam do carro Volkswagen por ele ser um Volkswagen. E agora eles estão querendo vender os carros como se fosse um carro qualquer. E acaba que nessa meia dessa briga, quem acaba perdendo é a própria Volkswagen, né, que perde as vendas, e de certa forma também o consumidor, que acaba tendo carros que não atendem tão bem quanto eles poderiam ser. Vale terminar falando que o Nivus Comfortline é um excelente carro. É um excelente carro em engenharia, é um excelente carro em equipamentos, é um carro muito gostoso de dirigir, mas que ele é um claro espelho dessa briga interna que está acontecendo na Volkswagen. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, espero que vocês tenham gostado de conhecer aqui o Nivus Comfortline 2023 no detalhe, e a gente se vê no próximo sábado, meio-dia aqui no Drive On. Um abraço a todos e até mais!